Olá, tudo bem? Anteriormente, a gente tratou sobre a ideia de conjuntos, né? Falamos dos conjuntos numéricos, na verdade. Isso é muito importante para a introdução da matemática básica que a gente está construindo aqui. A primeira ideia que a gente tratou, então, foi de quem são os números, como é que eles se distribuem, como é que são os conjuntos numéricos. Eu quero te falar agora da ideia importante referente às regras de divisibilidade. E vamos fixar uma coisa muito importante. Quando eu falo nos múltiplos de 8, eu estou falando da tabuada do 8. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3. Eu sei que você aprendeu que a tabuada vai até 8 vezes 10, mas vamos lembrar de uma coisa. Quando eu penso nos múltiplos de um número qualquer, 8 vezes 11, 8 vezes 12, 8 vezes 13, tudo isso existe. Então, não pense que quando eu falo em múltiplos de 8, o último valor seria 80. A não ser, é claro, que nós tenhamos um conjunto e que haja uma discussão do limite mínimo, do limite máximo desse conjunto. Isso é uma outra história. Agora, se a gente sabe que múltiplo é um número multiplicado pelo outro, eu quero te falar basicamente do seguinte, ou melhor, múltiplos de 8 é o 8 multiplicado pela sequência dos números. Se a gente pensar nessa ideia, eu quero te falar também das regras de divisibilidade, ou seja, quando é que um número é divisível por outro. E cuidado, tem um filme em que em algum momento perguntam para uma criança superdotada o seguinte: olha só, de 1 a 10, que números podem ser divididos por 2? E aí o menininho responde, de 1 a 10, todos os números podem ser divididos por 2. E a pessoa que não sabia exatamente a pergunta que queria fazer, diz que não, diz que isso está errado. Mas veja, a pergunta era, de 1 a 10, que números podem ser divididos por 2? Todos os números podem ser divididos por 2. Agora, a resposta esperada era, de 1 a 10, quais são os números divisíveis por 2? E quando eu falo em divisível, eu estou supondo e pré-informando que o resto dessa divisão vai ser igual a quanto? O resto dessa divisão vai ser igual a 0. Então, de 1 a 10, os números divisíveis por 2 são os números pares, certo? Ou seja, um número só é divisível por outro quando nós temos um resto de divisão igual a 0, com um quociente sendo um número inteiro. Se a gente pensar nessa ideia, eu quero te mostrar então, deixa eu pegar canetas aqui, eu quero te mostrar então, vamos colocar aqui, ó, regras da divisibilidade. Regras de divisibilidade. E aí, vamos começar pensando no seguinte. Bom, quando a gente pensar nas regras da divisibilidade, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, embora ela seja evidente, é a divisibilidade por 2. Né? Quando é que um número é divisível por 2? Números divisíveis por 2, vamos colocar lá, são aqueles números terminados em resultado par. Por exemplo, quando eu digo terminados em resultado par, eu quero dizer que o algarismo das unidades é par. Ou seja, se o número terminar em 0, 2, 4, 6, 8, então este número é um número o quê? É um número divisível por 2, também é um número par, certo? Números terminados em resultado par, 0, 2, 4, 6 ou 8 são números o quê? São números pares. Se a gente levar isso em consideração, quando é que um número é divisível por 3? Bom, um número qualquer é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que o compõem é múltiplo de 3 ou um número igual a 3. Veja só, então vamos colocar aqui, ó, soma dos algarismos é 3 ou múltiplo de 3. Por exemplo, eu vou te dizer que eu tenho aqui, olha só, 111. 111 é divisível por 3? Vamos ver uma coisa. Se a gente colocar aqui, ó, 1 mais 1 mais 1, vai ou não vai nos dar 3? Pergunta, 3
fez ou não fez com que a soma dos algarismos fosse igual a 3 ou um múltiplo de 3. Então é verdade. 111 é o quê? 111 é divisível por 3 da mesma forma. Veja comigo, 222. 222 é divisível? Veja só, 222, pessoal, vai nos dar 2 mais 2 mais 2, que vai nos dar 6. Se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, e veja só, 6 é múltiplo de 3, então quer dizer que, sim, é verdade, 222 é múltiplo de 3, professor. Então, qualquer número cuja soma dos algarismos seja múltiplo de 3 é um número divisível por 3. Perfeito, essa é a nossa ideia. Professor, eu estou perguntando uma coisa, olha só, 222 termina com resultado par, e a soma dos algarismos é múltiplo de 3. O que esse número vai ser? A gente já vai falar sobre ele. Agora, dá uma olhada comigo. Quando é que um número é divisível por 4? Ele é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos são múltiplos de 4. Professor, quando é que isso vai acontecer? Veja só, se a gente colocar aqui, por exemplo, 5.748 e responda uma coisa, 48 é um número da tabuada do 4. Professor, é verdade, 4 vezes 12 vai nos dar 48. Então quer dizer que 5.748 é divisível por quem? 5.748 é divisível, veja só, por 4, certo? 5.748 é divisível por 4. Da mesma forma, 3.793.576. Veja comigo, 76 também é múltiplo de 4. Se 76 é da tabuada do 4, certo? Se 76 é da tabuada do 4, quer dizer então que este número todo é divisível por 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem o quê? Forem da tabuada do 4. Lembra? Até 40 você está bastante acostumado. Depois a gente teria 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96. E aí voltamos, ó. 00, 04, 08 e assim por diante, certo? Legal. Quando é que um número é divisível por 5? Um número é divisível por 5 quando, vamos colocar aqui, quando terminar, quer dizer, o algarismo das unidades, quando terminar com 0 ou 5. Quer dizer, esse é bastante elementar, né? Qualquer número que termina com 0 ou com 5 é um número o quê? É um número divisível por 5. E a gente também tem outro bastante elementar, que é o seguinte, quando é que um número é divisível por 6? Você vai pegar e ver por aqui, professor. O número é divisível por 6 quando for por 2, olha só, e por 3. Quando um número é divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por o quê? Por 6. Quer dizer, olha comigo, que 222 é um número divisível tanto por 2 quanto por 3, então ele é divisível por o quê? Ele é divisível por 6, certo? Ele é divisível por 6, legal? Agora, se a gente levar isso em conta, a gente ainda tem que observar algumas ideias bastante relevantes no que a gente está trabalhando aqui. Chegamos aqui por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Deixa eu apagar isso daqui, enquanto você vai avaliando aí, você vai ter depois uma lista de exercícios para trabalhar com isso, mas eu quero que você pense comigo no seguinte, quando é que um número é divisível por 7? E eu vou começar te mostrando isso da forma mais elementar possível. Eu não vou nem escrever qual é a definição geral dessa ideia. Eu vou te mostrar a definição geral dessa ideia. Olha comigo, um número é divisível por 7? Dá uma olhada. Se a gente pegar aqui, por exemplo, 14.
14. Professor, 14 eu sei que é divisível por 7, tenho certeza. Agora, deixa eu te mostrar a ideia num número pequeno para que a gente consiga admitir isso num número maior. Me responda, quem é o algarismo das unidades, ou quem é o último algarismo aqui? Professor, é o 4, é verdade. Para descobrir se um número é divisível por 4, você vai pegar e vai fazer o seguinte, o dobro do último algarismo, olha comigo, o dobro do último algarismo subtraído desse número sem o último algarismo. Ou seja, 2 vezes 4 menos. Se a gente pegar o número sem o último algarismo, sobra apenas 1. Então 2 vezes 4 dá 8, menos 1 vai nos dar o quê? Vai nos dar 7. Veja, se o resultado aqui é divisível por 7, quer dizer que o número original também era divisível por 7. A gente pode colocar, olha só, 343. Me responda, quem é o último algarismo? Professor, o último algarismo é o 3. Então você vai pegar e vai pôr lá, ó, o dobro do último algarismo menos o número sem o último algarismo. E o número sem o último algarismo é o quê? 34. Pensa comigo. 2 vezes 3 vai nos dar 6. 6 menos 34 vai nos dar menos 28. Pergunta, menos 28 é ou não é um número da tabuada do 7? Claro, né? 7 vezes menos 4, mas é ou não é múltiplo de 7? Então quer dizer que 343 é divisível por 7, ou seja, deixa como resto 0, ok? Deixa como resto 0. Agora, sabendo dessa ideia, quando é que um número é divisível por 8? Um número é divisível por 8, vamos colocar lá, quando os 3 últimos algarismos são múltiplos de 8. Por exemplo, 8.120. Me responda uma coisa, 120 é ou não é múltiplo de 8? 120 é múltiplo de 8. Eu vou lhe dar uma sugestão que gradativamente a gente vai ir trabalhando ela, que é a seguinte, olha só, 120, vamos quebrar esse número, 120 pode ou não pode ser pensado como 80 mais 40. 80 é da tabuada do 8 e 40 é da tabuada do 8. Então, 80 mais 40 que dá 120, 120 também é da tabuada do 8. Qualquer número cujos últimos 3 algarismos sejam da tabuada do 8 é um número divisível por 8, certo? É um número divisível por 8. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui 3.792.016, pergunta, os últimos três algarismos não são 0,16. 0,16 é na tabuada do 8. Então esse número todo é divisível por 8, legal? Esse número todo é divisível por 8. Ok, conhecendo isso, até agora a mais chata, né, a com mais relações, é a divisibilidade por 7. Eu quero que você dê uma olhada comigo no seguinte. Divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos, é um número múltiplo de 9. Ou seja, a soma dos algarismos é da tabuada do 9. Como, por exemplo, dá uma olhada, por exemplo, 2.745, dá uma olhada, 2 e 7 dá 9, 4 e 5 dá 9, então, nesse caso, 2 mais 7 mais 4 mais 5 é igual a 18. 18 é ou não é múltiplo de 9? É múltiplo de 9. Qualquer número cuja soma dos algarismos seja 9 ou múltiplo de 9 é um número o quê? Divisível por 9. Eu não vou nem colocar aqui, mas me responda uma coisa. Quando é que o número é divisível por 10? O número é divisível por 10 quando ele terminar com 0 no último algarismo, né? 10, 5.840, 340, todos esses valores terminados com 0 são divisíveis por o quê? São divisíveis por 10. Agora, vamos colocar aqui, ó, quando é que um número é divisível
por 11. Bom, a regra do 11 tem alguns elementos que a gente precisa tomar cuidado. Em primeiro lugar, eu vou inventar aqui para ti que nós temos 4.742.973. Dá uma olhada no seguinte, este número tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Você aprendeu que os números ordinais são aqueles números que se referem ao quê? Se referem à ordem dos elementos. Então, quando a gente pensar na ordem dos valores que estão colocados aqui, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha só, nós temos o primeiro algarismo, terceiro algarismo, quinto algarismo e sétimo algarismo. Claro, nós também temos aqui, veja comigo, o segundo algarismo, quarto algarismo e sexto algarismo. Bom, o que vai acontecer nesse caso é o seguinte, você vai pegar e vai por aqui, ó. A primeira coisa é a soma das posições ímpares. Veja, a soma das posições ímpares vai ser o 4, mais o 4, mais o 9, mais o 3, certo? 4 mais 4 mais 9 mais 3. Observe o seguinte, 4 e 4 dá 8, 8 com 9 vai nos dar 17, com 3 a soma que a gente tem aqui é igual a 20, ok? A soma que nós temos aqui é igual a 20, legal. Agora, qual é a soma dos algarismos que estão, qual é a soma dos algarismos que estão nas posições pares, professor? 7 mais 2 mais 7, certo? 7 mais 2 mais 7. Isso vai nos dar 14 mais 2, isto vai nos dar 16. Ok, o que a gente faz nesse caso? A gente vai pegar agora e vai colocar aqui, olha só, não interessa a ordem, se é a dos ímpares menos a dos pares, ou a dos pares menos a dos ímpares, mas eu vou pôr lá para ti, soma das posições ímpares menos a soma das posições pares, certo? Soma das posições ímpares menos a soma das posições pares. Isto vai nos dar 20 menos 16, que nos dá o quê? Nos dá 4. A minha pergunta para ti agora é a seguinte, veja só, 4 é múltiplo de 11? 4 é da tabuada do 11, vejamos, 11 vezes 0 dá 0, 11 vezes 1 dá 1, 11 vezes 1 dá 11, 11 vezes 2 dá 22. Professor, o 4 não é da tabuada do 11. Se o 4 não é da tabuada do 11, então aquele 4.742.973 também não é divisível por 11, certo? Também não é divisível por 11. E a gente vai colocar aqui, olha só, quando é que o número é divisível por 12? Ele é divisível por 12 quando for por 3 e por 4 ao mesmo tempo, certo? O número é divisível por 12 quando ele for divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Por exemplo, se a gente admitir aqui, olha só, 144. Bom, é um exemplo bastante elementar, mas me responda uma coisa. Os dois últimos algarismos são 44, então ele é divisível por 4. Em seguida, 1 mais 4 vai nos dar 9, então ele é divisível por 3. Se ele é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 12, certo? E a gente precisa ficar atento com a regra de divisibilidade por 13. O que é que vai acontecer aqui? Veja só, quando é que um número é divisível por 13? Bom, vamos começar pensando no seguinte. Admita que nós temos aqui, veja só, deixa eu colocar aqui para ti, 26. Bom, evidentemente que 26 é múltiplo de 13, né? Não há dúvidas em relação a isso. Agora, o que eu quero que você observe é o seguinte, para a gente provar que isso é verdade, você vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai fazer 4 vezes o último algarismo, 4 vezes o 6, mais o número sem o último algarismo, ó. Agora é 4 vezes e a gente soma. Lá na regra do 7 era 2 que multiplicava o último algarismo e a gente subtraía. Então dá uma olhada no seguinte, o que é que a gente tem aqui? 4 vezes 6 vai nos dar 24, mais 2 vai nos dar o quê? 26. Se a gente pegar um número maior, como por exemplo 169, veja comigo,
4 vezes o último algarismo, que vale 9, tudo isso mais o número sem o último algarismo, e o número sem o último algarismo é 16. Vamos direto? 4 vezes 9 dá 36, com 16 vai nos dar o quê? 52. 52 é ou não é da tabuada do 13? É múltiplo de 13, então é divisível por 13. Professor, não tenho certeza em relação ao 52. Se você não tem certeza, você vai repetir o processo. Vamos colocar aqui, ó, 52. Como é que é? Professor, vamos repetir então. 4 que multiplica o último algarismo mais o número sem o último algarismo. Veja comigo, 4 vezes 2 dá 8, mais 5 vai nos dar 13, certo? 4 vezes 2 dá 8, mais 5 nos dá 13, consequência disso, 169 é um número divisível por 13. As regras da divisibilidade são muito importantes quando a gente quer determinar números primos, quando a gente quer trabalhar com máximo divisor comum, com mínimo divisor comum e com algumas ideias matemáticas mais elementares que tratam de divisores, de divisibilidade, de múltiplos. Fique atento, a gente tem lista de exercícios, acompanhe e verifique o que a gente está trabalhando aqui, ok? Meus caros, se você ainda não é inscrito lá no nosso canal do Facebook, lá no nosso canal do YouTube, inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho. Recomende para os amigos, isso também é bastante relevante. Meus caros, grande abraço, até mais, tchau, tchau.